capítulo 50. Versículos 14 e 15. Salmos 50, versículos 14 e 15. Diz a palavra do Senhor: oferece a Deus sacrifícios e ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ó Pai, como é bom sentir a Tua presença aqui conosco, neste culto que estamos oferecendo a Ti. E por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, entrar na Tua presença e pedir, Senhor, que Tu ilumine a mente de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Que possam entendê-la. E muito mais do que isso, possam praticá-la. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor. Unge-o para que ele, usado por Ti, iluminado pelo Espírito Santo, traga a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a Tua mensagem. Hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmão. Meus irmãos, em toda a história da humanidade, sempre teve mais hipócritas do que sinceros na igreja. E os hipócritas, eles colocam a religião apenas como uma posição de observância às cerimônias externas. Entre os judeus, houve muitos hipócritas também. Era a grande maioria. Sempre foi assim. E os hipócritas judeus, eles voltaram, quando hoje está se voltando a atenção para cerimônias externas, para autossatisfação, para se divertirem, para se agradarem, para se sentirem muito bem, os judeus voltavam a atenção simplesmente para as figuras da lei, sem levar em conta a verdade que a lei representava. Hoje muitos gostam de caixinha de promessa, porque só tem versículos agradáveis. Totalmente fora do contexto, um pecado incrível que você está cometendo se você é daqueles que tem caixinha de promessa e consultas em vez de consultar a palavra de Deus. Você está, de fato, pecando cada vez que faz isso. Você está demonstrando que você é um hipócrita. Como os judeus, eles imaginavam, e isso é o que todo o capítulo 50 do livro dos Salmos, o profeta Davi levanta. Eles imaginavam que nada mais se exigia deles, além dos sacrifícios
e dos ritos exteriores. E Davi está repreendendo este erro como um erro extremamente grosseiro que despertava a ira de Deus. Davi considerava essa prática como a prática dos cultos festivos dos dias de hoje, como uma desonra ao Deus vivo e verdadeiro. Nós devemos lembrar uma coisa pura e simples. Na maioria das orações que nós fazemos, a oração de adoração antes do início do culto, nós pedimos a Deus que nos leve a prestar um culto a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus quer um culto espiritual. Um culto espiritual que consiste em duas partes. Oração e ações de graça. Esses versículos 14 e 15 lançam luz, eu li eles apenas porque eles lançam luz sobre tudo que é discutido no capítulo 50. Muitos até chegam a exagerar, é por isso que a Bíblia diz que todo exagero é perigoso, que os sacrifícios não tinham nenhum valor. Na Bíblia nós não encontramos base para fazer isso. Porque realmente Deus não estava querendo ser cultuado apenas com sacrifício, porque os sacrifícios foram instituídos por Ele. A dificuldade, meus irmãos, desaparece quando percebemos que quando nós queremos prestar um verdadeiro culto a Deus, tem que ser alguma coisa que saia de dentro de nós. E não de fora, não coisa exterior. Uma coisa que a gente sabe, não precisa ser crente, basta estudar ou ler um pouco de sociologia, que nós sabemos que é inerente ao ser humano prestar culto a Deus. O problema é que aqui Deus, as pessoas estão prestando culto. O nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, quer que nós o adoremos pura e espiritualmente. E isso, meus irmãos, elimina qualquer forma ilusória que tem crescido vertiginosamente nos dias de hoje de forma de culto que é antibíblico, é culto ao diabo em vez de ser a Deus. Porque é totalmente contrário ao que a Bíblia nos instrui, ao que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos instrui. O salmista está aqui fazendo uma oração. E ele está nos orientando nos dias mais difíceis da nossa vida. Tão difíceis que chegam a ser dias angustiantes. Que nós invoquemos o Senhor. Que Ele nos livrará
e nós o glorificaremos por isso. Nós vamos agradecer a Ele por isso. Então, a orientação é buscar a Deus através da oração. Buscar a Deus o livramento através da oração, livramento que só Ele pode dar. Ninguém mais. Só Deus pode nos dar. Prestem atenção uma coisa que nós aprendemos aqui. Nós devemos buscar em Deus o livramento que só Ele pode dar, bem como agradecer-lhe tudo e em seguida atribuir-lhe tudo. Quando as pessoas vêm à frente prestar um testemunho da conversão, prestem atenção que elas estão se colocando num papel muito importante na sua conversão. E nós não temos papel nenhum. Nosso papel é zero. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida. Ele deu tudo. O papel de Deus é tudo. Por isso a oração é um produto que só é genuíno quando ele é gerado pela fé. Fé que é dom de Deus. Fé que não é coisa inerentemente ligada ao homem, mas é um dom que vem de Deus, é graça de Deus. E invariavelmente. Como? Meus irmãos, tem muita coisa fácil da gente saber se a pessoa é crente ou é falsa, se é crente ou é hipócrita, se é sincera ou hipócrita. A Bíblia nos ensina tudo isso. Essa maneira de encarar a oração como um produto da fé é bíblica. E quando a oração é produto da fé, ela invariavelmente, prestem atenção, ela invariavelmente vem acompanhada de paciência. Quando eu fico impaciente porque Deus não respondeu a minha oração, eu estou dizendo que eu não tenho fé. A oração que é produto da fé é invariavelmente acompanhada pela paciência e pela mortificação dos pecados. Pelo arrependimento, confissão e arrependimento dos nossos pecados. E só depois disso é que vem o louvor genuíno. Vem o agradecimento genuíno. Porque o louvor genuíno indica santidade do coração. O louvor genuíno sai de dentro de um coração puro. Não carece, meus irmãos, que nós fiquemos nos exibindo. Porque o convertido, ele é humilde. Humilde. Louvor e oração são postos em oposição. Prestem atenção, na Bíblia, o louvor e a adoração são postos em oposição às cerimônias e meras observâncias externas da religião. Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina que o culto é de caráter espiritual, não é de caráter emocional, nem tampouco só de caráter intelectual. Ele é essencialmente de caráter espiritual. Prestem atenção que no versículo 15, nós temos primeiramente a junção da oração com o louvor. E em seguida, a ação de graça. Somos compelidos a orar no dia da angústia. Somos chamados pelo profeta, inspirado pelo Espírito Santo, a orar no dia da angústia.
Mas nunca nós devemos ter este costume, essa compreensão de orar só quando nós estamos passando por momentos difíceis. Nunca, isso não é cristão. O cristão ora o tempo todo. Quarta-feira nós assumimos o compromisso aqui, não foi, meus irmãos? Graças a Deus temos um bom grupo, de orar o tempo todo. Não é de minuto em minuto, é o tempo todo. Com a seguinte expressão que eu comecei a oração de confissão. Do Salmo 119, versículo 94, primeira frase. Sou teu, Senhor, salva-me. Aí o salva-me é de todos aqueles pecados que invariavelmente eu cometo. Então, meus irmãos, nós somos compelidos a orar o tempo todo, não apenas no dia da angústia, mas em todos os momentos da nossa vida. Então, meus irmãos, a nossa situação é que nós não devemos orar apenas como estamos inquietos com os problemas da vida. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, devemos orar também. No dia da angústia, invoca o Senhor. Na aflição, a nossa fé é severamente testada. E há uma razão forte para orar. Porque o profeta aqui aponta para Deus como único recurso e meio de segurança no dia de nossa premente necessidade. No dia em que nós estamos mais necessitados. Nós sabemos que na nossa vida há dias que nós podemos, de fato, definir como muito difíceis. Podemos até chamar esses dias de angústia. Como se o nosso interior estivesse sendo tossido. E Satanás está tentando cada vez mais. E nós não estamos isentos. Nós, como filhos de Deus, não estamos isentos da angústia. No Salmo 34, 19, nós temos o fundamento para essa afirmação do pastor. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas o Senhor de todas o livra. Então, o que nós fazemos é invocar o Senhor. Invocar o Senhor no dia da angústia. É Deus que ordena isso. Invoca-me no dia da angústia. Invocar, meus irmãos, essa palavra significa imploração. Implora aquele que se sente dependente. E a nossa imploração a Deus é o último recurso da nossa vida e o único que pode nos livrar. Nós imploramos o auxílio de Deus. No texto, o Senhor está a nos dizer essas palavras. Filho meu, no dia que você estiver angustiado, chame por mim. Clame por mim. Peça socorro a mim, única e exclusivamente a mim, se você é meu filho. A experiência do Filho de Deus, dos filhos de Deus através da história tem sido esta. No Salmo 59, 16, eu vou ler alguns versículos em vários salmos. 59, 16.
Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo 60, 11. Presta-me auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Muito. Por que a gente diz, repete o que a Bíblia diz, que mesmo na igreja tem muitos hipócritas? Porque há muitos aqui que têm preferido, em primeiro lugar, procurar socorro em homens. E olha o que a Bíblia diz. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Salmo 70, versículo 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa em consolar-se, fica o tempo todo clamando a Deus por socorro. No Salmo 107, nós vamos ler alguns versículos. Versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele livrou das suas tribulações. O 3, 19 e 28 repete isso mesmo. Essas mesmas palavras. 108, versículo 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vamos ver no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 4, versículos 23 a 31. Esse é o início da plantação da Igreja de Cristo. Os apóstolos eram presos, chicoteados o tempo todo. Eram dias de aflições, dias difíceis. O que a igreja fazia? A igreja estava em oração. Pedro e João foram presos. Deus os libertou e eles foram para onde os irmãos se reuniam. Veja o que diz o texto. Uma vez todos soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, todos levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra. Pois é, meus irmãos, é isso que nós encontramos aqui. Tristemente, temos visto tantas pessoas que são membros de igreja, que no dia da angústia tomam atitudes que levam à situação pior. Não invocam ao Deus verdadeiro, invocam homens. Aqui está um conselho sábio. Outros, em vez de invocar a Deus, partem para vícios. Partem para frequentar outras igrejas que estão tosqueando as ovelhas em vez de apacentar. Para o crime, para as drogas, até aqueles que vão até mesmo para o suicídio. Porque não obedecem à palavra do Senhor. O conselho sábio é: invoca-me no dia da angústia. E o que acontece? Qual é a promessa? Eu te livrarei. Eu te livrarei. O Deus da Bíblia, meus irmãos, é o Deus da libertação. É o Deus do livramento. E todas as vezes que nós o invocarmos de todo o coração, podemos ter certeza de que ele virá ao nosso encontro e nos libertará. É o que nós vemos aqui em Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Vê a situação de Jonas. Desobedecendo, tentando fugir da presença de Deus. Quando ele sentiu que não dava, ele invocou e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Veja o que o profeta Isaías fala sobre invocar o nome do Senhor no dia da angústia. Profeta Isaías, capítulo 38. Estou aqui inaugurando a minha Bíblia, por isso que estou lendo muita Bíblia hoje. 38, versículo de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te de Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus irmãos, nós queremos que esta mensagem fique gravada em cada um dos corações de vocês. Nós estamos na metade da mensagem e nós vamos concluí-la à noite.
com a outra metade, com o segundo e o terceiro ponto da mensagem. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.